E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer review de uma make da Tainara Reis, que é minha queridinha de tutoriais de make no YouTube, que é o Latina Makeup 2.0. Então, vem comigo! Ela já fez o Latina Makeup 1, né? E agora ela vai fazer o Latina Makeup 2.0, que é um tutorial só com produtinhos da Ruby Rose. Então aí pra quem me pede com produtinhos baratinhos, isso é um tutorial de produtinhos só baratinhos. Vamos assistir juntos e ver o que ela vai fazer? Bora! Bora, bora, bora! Oi, gurias! Hoje... Oi, gurias! Adoro como ela fala. Vou fazer uma Latina Makeup junto com muito brilho, porque eu postei esses dias essa fotinha aqui lá no meu Instagram. Vocês surtaram assim como eu e me pediram um tutorial. Acredita que eu não tinha gravado? Pois hoje eu vou te ensinar a fazer essa maquiagem. Eu não fiz nenhuma Latina Makeup em mim, porque eu não gosto dos tons, né, desses tons mais terrosos e tal, desses tons mais latinos no meu rosto. Então, por isso que estou vindo reagir à maquiagem dos outros. Bora! E pra te ajudar, eu separei somente produtos da Ruby Rose, Melu, da linha Glass. O que essas linhas não têm, eu vou usar de outras coisas, tá? Por exemplo, hidratação de pele e hidratação dos lábios. Eu vou hidratar meus lábios bem rapidinho com o hidratante da Guava. Esse aqui é o Incolor, ele é maravilhoso. Nunca ouvi falar desse produto. Tipo aquele produto de deixar na bolsa, sabe? Dá super uma restaurada nos lábios. E o hidratante, eu vou usar o da Amanda Pastor. Eu tô usando esse aqui, que é da linha Blank Gel, que é o hidratante em gel deles. Não esfarela no rosto. Acho que foi um dos últimos lançamentos de hidratantes dela. Eu gosto muito desse produto porque ele deixa a pele... Esse hidratante que ela tá usando é de uma outra maquiadora bem famosa. Ele é muito bom. E ele tem um baita plus de não esfarelar na pele. Normalmente, hidratante em gel dá uma esfarelada, assim, gurias. E é bem... é bem ruim porque o acabamento da maquiagem não fica bonito. Depois da pele preparada, a gente já vai começar com a base. Eu vou usar uma base que faz, gente, tempos que eu não uso. É uma base bem sequinha, com alta cobertura, mas era uma base que fixa bastante na pele. A gente tem falado cada vez mais de bases com alta fixação, mas a gente está procurando bases de alta fixação com aquele viço, né? E como é Latina Makeup, a gente vai fazer uma pele bem mate. E eu vou usar a Stay Fix da Ruby Rose. Faz muito tempo, realmente, que bases de alta fixação, de alta cobertura, de alto tudo, não são as bases queridinhas do momento, né? Então, tem que gostar, tem que querer. Hoje em dia, eu não vejo mais tantas pessoas falando sobre essa base, até porque tivemos outros lançamentos, mas para quem tem a pele muito oleosa, essa base é muito boa. Como eu acho ela um pouquinho grossa demais, eu vou colocar aqui na minha mão, ó, ela é uma pomadinha, tá? E vou diluir um pouquinho com o diluidor. A linha Stay Fix tem diluidor próprio, é que eu não tenho, então tô usando o da Vizela. Gente, será que vai ficar muito clara? Peraí. Acho que vai ficar claro, eu vou dar uma escurecidinha aqui antes de aplicar na pele. Pronto, só dei uma amareladinha. Aí... Pensa no reboco que ela tá atacando no rosto. Acho que eu nem sei mais fazer maquiagem assim. Essa pigmentação, que é uma pigmentação bizarra. Olha isso. Então eu vou trabalhar com esponjinha, tá? Pra gente espalhar essa base. A esponjinha, ela tira um pouquinho da cobertura. Não é que vai deixar a base leve, mas ele dá uma sugadinha, ó, todo o excesso. Você tá pintando, né? Com Por isso eu vou gesso. aplicar com esponjinha. E com bastante batidinhas, a gente vai abrindo essa base pra não ficar acumulado tudo em uma parte só do rosto. Ó, narizinho, zóio. Ó, já vai ficando mais bonito. Se você deixasse um pedacinho sem todo mundo enxergar. Exatamente. Igual do outro lado. Então, tô aplicando com um pincelzinho. Vou pegar com a esponjinha e vou vir até no resto que ficou aqui na mão e espalhar dando bastante batidinhas. Eu poderia fazer mais misturinha, porque já acabou tudo e eu não passei na testa, né? Mas como eu tô de franja, o restinho que ficou na esponjinha, eu vou espalhar na testa, porque vai ficar uma camada tão fininha. Ai, gente, não precisa. Tu tá com a franjinha ali, não vai precisar. E essa camada fininha vai ajudar a tua franja a não ficar oleosa. E agora a gente vai passar um corretivo.
Eu vou usar esse aqui da linha Glass. Esse é o F20. Eu espero que... Imagina você precisar passar corretivo em cima dessa camada que já é o puro reboco. O que tem mais pra cobrir, gente? Friozinho, sabe? Eu nunca tinha visto, assim, um corretivo tão frio. E ele tem altíssima cobertura. E ele não é um corretivo muito seco. Como essa base já é super sequinha, o ideal é tu usar um corretivo de alta cobertura sim, porque as latinas gostam muito, muito, muito de cobertura. Mas se for muito seco, vai acumular muito nas linhas de expressões, vai ajudar a base a dar uma craquelada aqui embaixo, aí não é interessante. Gurias, eu tô na fase da adolescência e aí me saiu umas espinhas aqui, e o que eu fiz? Deixei pra lá? Claro que não, né? Se tu tem espinha, tu faz o quê? Tu mexe? Tá brincando, né, gente? Não pode mexer, mas eu mexi ontem de noite, tava meio ansiosa. Aí vou passar só um pouquinho aqui e na pontinha do nariz, que eu tenho a tendência em ficar bem vermelhinha aqui, ó. Então vou passar. E esse corretivo tem um cheirinho tão bom, tão docinho, muito bom. Eu quero fazer uma técnica de contorno, iluminação e blush um pouquinho diferente. Então a gente vai começar... Gente, eu confesso que eu tô numa agonia desse tanto de base. Eu já tô com vontade de lavar o rosto. Mas tá bom, vamos continuar. Foco na maquiagem. Com o iluminador. Assim a gente vai ficar com aquele brilho que sai de dentro pra fora. E quando a gente aplicar tanto o contorno quanto o blush, o brilho vai ficar mais sutil. A gente gosta de iluminador, mas as peles normalmente são bem sequinhas e bem mates. E eu acho que dessa forma a gente tem um iluminado, mas um iluminado mais natural. Para isso, a gente vai usar o TT01, que é o melhor pincel para aplicar iluminador em pó. E esse iluminador compacto aqui com textura acetinada, alta pigmentação, na cor HL50, que tem esse tom de douradão. Eu nunca apliquei ele com um pincel, eu acho. Não me lembro. Eu não me lembro desse produto, gente. Quando é que eu testei isso? Eu não consigo me lembrar. Mas eu vou botar um pouquinho. Tasca-lhe iluminador. Vamos tentar devolver um up. Tu dá uma olhadinha. Bem sutil, levemente amareladinho. Gosto, que daí já dá uma bronzeadinha. E agora um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho aqui. E engraçado, né? Um iluminador antes de vir com o blush, antes de vir com o contorno. Que esse sim é 1000 vezes mais bonito, gente. Olha como o iluminador em pó é tudinho. Meu Deus, que lindo, que lindo, que lindo. Que queixinho. E foi. Aí, a gente vai vir com um pouquinho de blush. O blush vai ser esse aqui da Melu, que é na cor Cake. Blushzinho. Tonzinhos mais de cima aqui, que é mais marronzinho, tá vendo? E a gente vai aplicar aqui na lateral pra não trazer tanto pra frente, pra ainda assim ficar uma bochechinha mais sexy, sabe? Sempre que a gente traz o blush mais pra frente, a gente dá volume pra bochecha e fica com um arzinho mais infantil, assim, sabe? Assim, bem do jeito que eu gosto, sabe? Bem diferente da dela. Mais mulherão, a gente evita aqui, ó, 2 dedinhos perto do nariz. Olha como ficou bonito esse tom de blush. Nossa, não lembrava que ia ficar tão bonito. E agora sim a gente vai vir pro contorno e a gente vai usar esse da Ruby Rose Feels Mood, mas eu vou pegar um outro pincel. Vou pegar esse pincel que é grandão, que eu acho que vai dar uma maior pigmentada aqui, porque por incrível que pareça, esse produto aqui, ele é bem sutil, não é tão pigmentado. Por incrível que pareça, por quê? Porque ele é da Ruby Rose, né? Ruby Rose, normalmente as coisas são tudo muito pigmentadas. Só que esse não. Ele é marmorizado, então ele mistura muito bem essa parte clarinha, sabe? Isso é bom, tá? É que hoje eu quero um contorno um pouquinho mais forte, mas nem sempre a gente quer isso. Contorna esse rostinho todo. Ela não tá poupando contorno, né? Aí tu pode usar com TT01, que ele vai dar esse ar mais delicado. Olha essa cor que bonita. Um rostinho todo. Com o melhor pozinho barato que tem, que é o da Ruby Rose Glass. Cara, eu sou apaixonada nesse pozinho. Principalmente por conta do brilhinho que ele tem, sabe? Eu vou tirar aqui o excesso. Que não é um brilho, é um acetinado muito bonito. Vou colocar um pouquinho aqui. Pronto. Aqui. Deixa aí pra essa pele suga. Deixa. Bom. 2012? Mentira, 2012 era Alice Salazar. Que técnica 2015? É mesmo, mas eu amo o bakinzinho. Eu acho que... Nossa, sabia que eu também amo essa técnica de baking? Eu uso até hoje. Tô em 2025 e uso a técnica de 2015. Eu adoro. A pele volta a ficar mais sequinha por mais tempo. Eu vou deixar essa pele absorver aqui esse pozinho, tá? E eu amo fazer baking com os pós de hoje em dia, gente. Sério. Eu adoro. Que o baking parece que fica melhor ainda.
ainda. Fica mais bonito ainda. 000 marcado. Tá, ok. É sobre isso. Faço igualzinho a ela. Gurias, batom mate, né? O que eu queria usar? Tata Beauty aqui, mas eu vou me manter fiel à Ruby Rose. Já queria pôr o quê? A publi dela, né, gente? Já queria jogar a marca dela aqui. As latinas. Aí eu tô com um pouquinho, não com medo, assim, mas eu acho que ele tá rosado demais, sabe? Eu queria um pouco mais frio. O que tu acha? Mas a gente pode também dar uma mudadinha no subtom usando um pouquinho de corretivo, igual a gente fez com a base, e é isso que a gente vai fazer. Eu vou botar um pouquinho desse tom de marrom, dessa paleta de corretivos da MAC, e misturar com... Coqueira ela, né? Fazendo truque de maquiador. Usando subtom pra mudar a cor de batom. Isso é truque de maquiador, Tata. O público em casa não vai saber fazer isso. Eu acho que a gente vai fazer isso, dar uma misturadinha. Vamos pegar o batom que tá pronto em casa e vão usar. Você acha que eles vão pegar o subtom de outro batom pra mexer com o subtom do batom? Não vão fazer isso. Um pouco o batom, tá? E a ideia... Tá complicando. Pega o batom que já tá pronto. Pega o batom que já tá pronto e usa. Ai, vai pegar o subtom do batom amarelo, pensar em colorimetria. Ai, ficou difícil. O batom ficar realmente mate. Só que assim, já fez o efeito dele, né? O que tinha que hidratar, já hidratou. E com um pincel... e que eu tirei um pouquinho de base aqui, será? Ninguém na vida real pensa nisso, eu sei. Ai, gente, que cor bonita que ficou. Eu lembro quando eu tava no curso de maquiagem, tinha uma aula de crie sua base com as 3 cores primárias. Pra quê, meu amor? Quem vai fazer isso na vida real? Gurias, tô apaixonada neste batom. Agora eu vou misturar com um pouquinho de corretivo pra gente tentar fazer um tom de marrom mais claro, com o que sobrou aqui, ó. E a gente usar no centro do lábio. Daí, amor, vai ficar uma loucura este batom. Eu já tinha gostado do jeito que tava, tá? Só que eu queria clarear um pouquinho. Será que fiz certo em clarear? Acho que sim, né? Nossa, que lindo! Não ficou tão clarinho, mas ficou exatamente do jeitinho que eu queria. Olha, fiz o que pude e eu acho que eu pude bastante, viu? Pude bastante ou pude pouco? Apaixonadinha por ela, porque... Não é que eu use todas as cores da paleta. Essa aqui é a Falling Lovers. Essa paletinha de sombras é linda, 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 linda. Desde o primeiro dia que eu vi ela, eu já fiquei muito encantada com ela. E ela tem, tipo, tudo que eu preciso, sabe? Se eu preciso de um tom bem escuro preto, não é bem preto, mas, assim, traz o efeito. Se eu preciso de tons de marrom variados, um tom de marrom mais chocolate, um mais frio. Se eu preciso de um tom de pele, se eu preciso... da minha pele, tá? Importante lembrar. Se eu preciso iluminar, claro, tem esses tonzinhos de laranja que eu não uso tanto, mas ela tem o que eu preciso. E a gente vai usar ela hoje. Basicamente, nós vamos usar esse tonzinho de marrom e esse tonzinho aqui de cima e talvez um pouquinho desse, mas a gente vai dando uma administrada aqui nesses tons de marrom no meu zóio. A gente vai começar com esse tonzinho aqui misturado com esse, tá? Mistura os dois. Começa aqui no cantinho externo. Deixa o... tá muito escuro. Pera, deixa eu trocar de pincel. Pegar um pincel limpo. Eu queria uma coisa bem clarinha. Ó, o pincel limpo nos permite esfumar o que já foi colocado aqui, sem precisar intensificar o tom de marrom. Era esse efeito que eu queria. Mais suave, assim, no esfumado, sabe? Eu queria até um marrom um pouquinho... Uma esfumadinha de marrom no olho, né? Básica. Nenhum grande segredo. E vou pegar um pouquinho desse preto, que o preto tem cinza, né? E aí ele vai dar uma boa esfriada, olha. Tu viu que eu quase não peguei o preto. É só realmente pra trazer esse tonzinho acinzentado que ele tem. Nossa, gente, ela realmente passou assim no preto, assim, ó. Aquela saturação do marrom anterior. Escolhendo. Pode fazer, a gente vai colocar um... Mas ela é linda, né? Gente, facilita. Eu vou selar esse cantinho interno com essas sombras, só pra gente conseguir fazer o delineado sem preocupação nenhuma. E aí depois a gente vem com o glitter por cima. Eu vou fazer o glitter depois do delineado, porque eu quero o delineado bem pretinho. Às vezes, quando a gente aplica o glitter primeiro e o delineado depois, não fica bonito. Uma boa dica. Delineado antes do glitter, gente.
fazendo o inverso. E agora, amor, a gente busca o quê? Soluções. Gostasse desse? Ai, eu amei esse esfumadinho. Nossa, a esfumadinha dela ficou babada. Deixei mais intensificado. Ficou lindão. Os olhos. E agora a gente já vai fazer o delineado. Eu vou usar um delineador que faz tempo que eu não uso. Da minha look, eu nem sei como ele tá. Não usei, sabia? Será que é bom? Ele esteja muito Vamos bem, ver. obrigada. Vamos fazer um gatão aqui, bem puxadinho pra cima. Pronto. Faz tempo que eu não uso delineado preto. Falou, a menina tá de delineado preto agora, mas é sombra. Segundo traço pronto também. Tô pensando em fazer aquele delineado aqui no cantinho interno, bem pequenininho. Bom, mas eu acho que eu fiz na primeira maquiagem, né, gente? Então eu tenho que fazer mesmo. Fiz menorzinho dessa vez, porque esse delineador, ele não tá tão bom pra fazer isso. Aí o que eu gosto de fazer? Colocar um pouquinho do produto aqui e pegar o produto da mão, que aí a pontinha fica bem úmida. Pega os truques, pega os truques. Pintinhas, com esse pretinho aqui e um pouquinho desse marrom, a gente vai fazer o canto inferior, na verdade, os cílios inferiores dos olhos, para dar uma intensificadinha aqui. E aquela amarrada no olho, sabe? Eu vou aplicar um pouquinho de sombra aqui dentro também, que daí evita de tu ficar pegando um lápis. Quem tem essa linha d'água muito sensível não vai conseguir fazer isso porque o pó dá uma coçadinha ali. Depois acostuma, mas no início dá um certo tipo de agonia. Vou dar uma esfumadinha aqui, ó, já tá criando forma. Isso aqui é a base, gurias, do glitter, entendeu? Uma base bem bonita, independente do brilho que tu colocar aqui, vai ficar perfeito. E agora o segredo para aquela maquiagem ter ficado perfeita, sem dúvida nenhuma, é este delineador aqui, gurias. Eles relançaram. Que isso? O Rose falando sobre isso. Esse aqui é no tom Radiant Silver. Amigas, ele é... Tô tentando identificar, gente. Uma coisa tão... É um delineado de glitter, Tatá. Ele tem esse tom de prata que é lindo, 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 lindo. É. Sabe quem tem um desse maravilhoso? A Nina Secrets, que eu adoro. É maravilhoso também. Aplicar essa belezura, não aplicando em cima do delineado, obviamente. Ele demora um pouquinho para secar, então tu consegue aplicar e agora esfumar com um pincel pequenininho. Pode ser com um pincel lápis, esses que tem essas pontinhas. Vai na minha. Da Nina, que eu adoro, ó. E o brilho, ele vai ficando um pouquinho espalhadinho. Ainda tá bem úmido, então tem que cuidar para não manchar esse brilho todo aqui. E deixa secar, pintinhas. Mas olha isso, olha, se não é... Gente, é babado, né? Babado o dedão. Meu Deus do céu, uma coisa maravilhosa. Pra finalizar esses olhos, só uma máscara de cílios, quer dizer, cílios postiços também. Eu vou usar essa aqui, da Ruby Rose Glass. Eu vou deixar só meus cílios pretinho, gurias, porque o cílio já é bem grande. Mas eu gosto de aplicar a máscara antes pra não sujar muito os cílios postiços. E aqui embaixo eu vou dar só uma sujadinha também pra dar um voluminho. E se ficou demais, a gente tira assim o excesso com o dedo, sabe? Não sei, às vezes eu não quero muito boneca aqui, mas eu quero bem pretinho. Então a gente só aplica na raiz e tira da pontinha dos cílios. Um senhor cílios, né, gente? Com um senhor olho embaixo, com a senhora sombra. Vou aplicar cílios postiços. Deixa eu pegar qual que é aqui, desse lado. Não, esse aqui. Ó, tu faz assim, ó, com teus cílios, pra ele pegar um pouquinho o formato do olho. Ó, dá uma... Vocês querem um vídeo só ensinando a colocar cílios postiços? Posso ensinar, porque é muito fácil e muda totalmente. Entendeu? Não precisa de mais nada, só esses cílios já faz tudo. Prontinho! Essa é a minha versão de Latina Makeup com muito brilho. Eu achei essa maquiagem um luxo. Fala pra mim se tu não usaria isso. Ai, gente, ela é perfeita. Ela é perfeita. Se quiser. Mas olha a pele, olha como o brilho. As makes dela são perfeitas. Ele é da Shein, provavelmente. Tá aqui em alguma das... A gente faz, né? Olha isso. Não tem defeitos pra falar, né? É isso, gente. Perfeita, perfeita. Olha, se tem alguém que eu indico pra vocês assistirem os tutoriais de make, é da Tainara Reis. Meu Deus, que mulher linda, que tutoriais perfeitos, didáticos, bonitos. Olha, linda, 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 linda. Perfeito, amei. E aí, curtiram esse tutorial comentado, esse review de tutorial? Me conta se vocês gostam disso.
que eu posso fazer mais. Se vocês não gostam, também me conta. Vamos criar esse bate-papo aqui pra saber se eu continuo fazendo. Tá bom, meus amores? E é isso. Não deixa de me seguir em todas as redes sociais. É Cat Bonagura em tudo. No Insta, no TikTok e aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E marca ela aqui também, pra ela saber que a gente fez, tá bom? Um grande beijo e tchau!